Carlos, agradeço muito por terem vindo compor minha banca. Para mim é uma alegria muito grande receber vocês. Eu vou compartilhar aqui os slides que eu fiz. Sim. Deixa eu só... E Moisés, só fazer um registro, porque o vídeo fica gravado e aí eles têm umas formalidades da FADIR, né? Então, bom, vamos iniciando, né? Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, professora doutora Shirley, o nosso convidado, advogado Dr. José Carlos Muniz Filho, muito obrigado, que aceitaram o convite do Moisés Gontijo para compor esta banca, e nós vamos fazer análise do trabalho dele, e ele deve fazer uma exposição com alguns slides, ele utilizará de um tempo, acredito, em torno de alguns 20 minutos, algo assim. Em seguida, nós faremos umas ponderações, dando a palavra inicialmente à professora Shirley, depois ao José Carlos, e, por fim, nós, ao final, pediremos a saída do Moisés, deliberaremos sobre a nota e retornaremos com o resultado. O Moisés vai fazer a gravação, fazer esse registro, enviar ao setor de trabalhos de conclusão de curso. Então, já está com você a palavra, caro Moisés. Obrigado. Todos estão vendo os slides? Sim, eu vou até ativar o mudo para que evite alguma interferência. Tudo bem. Então, boa noite. O meu trabalho é um artigo sobre a psicologia e a filosofia na mediação de conflitos. Meu professor e orientador é o professor Dr. Paulo Henrique da Silveira Chaves, e eu sou orientando. A mediação, ela começa por um conflito. O conflito não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes o conflito, ele é o motor da mudança. É por causa dele que as coisas vão melhorar. Só que o conflito hoje ele é tratado muito na justiça como algo que mereça a entrada de um juiz para decidir a causa. Sendo que as partes, muitas vezes, com a ajuda de um mediador, podem encontrar uma solução viável que agrade a todos e, por consequência, que seja cumprida. A mediação, ela pode ocorrer de duas formas. Nós temos tanto o mediador judicial como o mediador comunitário. O mediador judicial é o que atua dentro do fórum, primordialmente. O mediador comunitário, ele é uma autoridade, por exemplo, no bairro, que é reconhecida por todos, e ele vai resolver os conflitos do bairro. Por exemplo, uma briga entre vizinhos por causa de som alto. O que eles fazem? Eles chamam, por exemplo, o pastor, um padre, e essa pessoa vai ajudar no diálogo entre as pessoas que estão envolvidas naquele problema, naquele conflito. Então, como diz o professor Luiz Alberto Vará, conflito é uma situação ocasionada pela necessidade de mudanças, que lembra muito a satisfação dos envolvidos. Por que existe essa desavença? Porque nós, pessoas, temos pontos de vista, experiências, crenças, conhecimentos e interesses diferentes. E, às vezes, é difícil conciliar dois lados de uma moeda. O mediador é esse guia, essa ponte. E como que ele atua? Ele atua, primeiro, conhecendo a psicologia, conhecendo a filosofia, conhecendo as circunstâncias, tendo sabedoria de vida. E a primeira parte de toda essa análise começa no pensamento. O pensamento é muito ligado à filosofia. Aqui eu coloquei alguns nomes, por exemplo, Francis Bacon, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles. E esses pensamentos, eles geram emoções.
as emoções vão entrar na área da inteligência emocional, que é muito ligada ao Daniel Goleman, ao Paulo Vieira, ao Augusto Cury. E a partir dessa conjunção, nós temos as crenças. As crenças são quase que a base do inconsciente e são muito observadas na psiquiatria e na psicologia, por Freud, Carl Jung. E, a partir de toda essa conjuntura, nós temos a comunicação, que é o que a pessoa expressa, o que ela fala, o que ela demonstra, que é estudado por Habermas e William Ury no livro Como Chegar ao Sim, e o Habermas no Teoria do Agir Comunicativo. Então, aqui nós temos que, partindo da filosofia, nós temos o livro Novo Organum, do professor do Francis Bacon. Nesse livro, ele faz uma análise do que impede a objetividade do método científico. Eu peguei essa ideia dele e coloquei na mediação para a gente analisar a questão da imparcialidade. O Francis Bacon, ele coloca que existe 4 ídolos. Eu não vou pormenorizar todos, porque é um pouco extenso, mas, a título de demonstração, o ídolo da caverna talvez seja o mais importante. O que ele fala? Que no mundo existem ações, existem vários fatos, e cada pessoa interpreta um fato de acordo com o que ela é por dentro, de acordo com suas experiências, com suas vivências. Assim, o conhecimento que nós temos e transmitimos não necessariamente é puro, mas ele tem desvios, ele é parcial. O cientista precisa desviar desses percalços. Outros modelos de pensamento acerca do alcance, né, ao conhecimento, nós encontramos em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, quando fala do mestre interior, mestre professor, sobre a alma, né, e o sopro divino lá em Adão e Eva. Nós temos o Platão com a teoria da reminiscência. Toda pessoa nasce já com uma predisposição a conhecer as coisas que existem no plano metafísico, ela precisa rememorar. E Durkheim, com a consciência coletiva. Ele já é um sociólogo, ele entende que o conhecimento está na sociedade e é transmitido de geração em geração. Acerca das emoções, que são os pensamentos valorados, talvez seja interessante falar assim, nós temos o professor Daniel Goleman, com as competências pessoais e sociais, a inteligência emocional, com Paulo Vieira e Augusto Cury, até que chegamos à programação neurolinguística, com Richard Bentley e John Grinder, para formar as crenças. As crenças, elas são formadas de 2 modos. Pela uma carga emocional muito grande. Vamos supor aqui que uma pessoa sofreu um assalto. Então, a partir daí, ela vai gerar uma crença. A crença de que talvez andar de noite na rua é perigoso. Do mesmo jeito que ela pode criar uma crença por repetições. Vamos supor uma coisa que acontece todos os dias. Por exemplo, o sol nasce todos os dias, um exemplo bobo. Então, eu tenho a crença de que todos os dias o sol vai nascer, é um padrão. Então, nós chegamos nas crenças. As crenças, elas são afirmações, certezas que nós temos, às vezes, de forma não consciente, mas inconsciente. Nós temos, no inconsciente, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, nós temos a teoria das sombras, nós temos os símbolos, os arquétipos, que são figuras presentes lá no fundo da nossa mente. E elas geralmente vêm à tona através dos sonhos, elas vêm à tona através dos complexos, de vários modos. A função transcendente, ela tem o objetivo de selecionar o que do inconsciente vai chegar ao consciente. Ela não é 100% eficaz, vamos dizer assim. Ela não tem uma seleção exata. Às vezes, algo que é retraído, que é chutado pela função transcendente, pode ganhar força e vir a atacar o consciente. Por exemplo, quando uma pessoa, antes de uma apresentação, ela repete, eu não vou travar, eu não vou travar. Repete várias vezes. E durante a apresentação ela trava. Por que aconteceu isso?
porque ela tentou repudiar tanto aquele acontecimento, aquela possibilidade, que aquilo ficou forte e acabou atingindo ela, vamos dizer, por trás. Já na comunicação, que é a expressão, né, de toda essa conjuntura, nós temos duas vertentes que eu particularmente gosto muito e se complementam. A do professor William Ury e a do Habermas. Acho que é Jürgen Habermas, me perdoa, eu não sei produzir. O complexo todo, todas as ideias unidas desses dois autores, elas chegam numa conclusão. A comunicação, ela precisa ser fácil, compreensiva, fundamentada e que seja passível de questionamento. Por quê? Porque se uma argumentação não é questionável, ela não tem fundamentação racional, ela não tem uma possibilidade de gerar um nexo, uma comunicação bem feita, bem elaborada. Dessa forma, não é um caminho que deve ser seguido. O professor William Ury, ele sistematizou de uma forma bastante interessante essa questão da negociação e da criação de liames entre pessoas. Ele coloca que quando um conflito chega às mãos de um negociador ou mediador, essa pessoa tem que ter a habilidade de separar um problema de uma pessoa e tratar cada um de uma forma determinada. Um problema tem que ser tratado de forma objetiva, racional, criteriosa, e uma pessoa de uma forma educada, de uma forma respeitosa, gentil. Por que ele fez essa separação? Porque é muito comum as pessoas jogarem emoções nos seus problemas, e isso atrapalha muito a mediação de conflitos. Porque a gente sai de um critério de ganha-ganha para entrar num critério de ego, de autoestima, que muitas vezes não tem nada a ver com o problema central. O termo final de mediação, que é o resultado de todo esse processo, desde o cancro, que é a primeira reunião que o mediador tem com as partes, até a última, o processo ele deve ter a concordância de todos os envolvidos. Ele deve ter critérios mensuráveis. Aqui, pessoal, aqui, professores, as partes fazem o acordo. O mediador, ele não decide, ele é só um guia. Por isso que o processo é todo aceito pelas partes, é feito pelas partes. É voluntário, porque aqui o mediador ele não vai intervir. E no final do processo todo, caso haja necessidade, as partes queiram, o juiz pode vir homologar o acordo e dar a credibilidade jurídica dele. O mediador, como eu disse, não decide pelas partes. A função dele é direcionar as pessoas em direção a um acordo coerente, bacana, bom, e que resolva o problema e deixe as partes à vontade, né? Vamos dizer assim, que sacia a vontade delas. Ele atua trazendo uma boa comunicação, uma simplicidade, é didática. Ele impede as ameaças e garante a paz. E nessa parte é muito importante o mediador conhecer de psicologia, pelo menos um pouquinho, porque às vezes uma afirmação, uma posição que alguém coloca ali no meio, que aparentemente é para contribuir, quando vai ser feita uma análise mais apurada, aquilo na verdade é uma forma de constranger, de mostrar superioridade. Ele atua como filósofo ao questionar as indagações, ao procurar a origem, os porquês de toda aquela argumentação, de toda aquela colocação. O mediador trata de direitos disponíveis, que são negociáveis. E, se necessário, é interessante a presença de advogados. Algumas situações são discutidas direitos consumeristas que
o mediador por si só talvez não consiga fazer como é que eu vou dizer, uma reunião bem orquestrada. Então, é bom o advogado presente, desde que ele tenha o interesse e a vontade em negociar, em mediar e não criar um litígio. O juiz, como eu disse, ele não faz mediações, ele só homologa. A mediação, ela é confidencial. Todos os documentos dela, todas as conversas são confidenciais, com algumas exceções. Por exemplo, para prevenir e evitar danos físicos e psicológicos, quando é exigido por lei, quando é necessária para implementar ou fazer cumprir o acordo, quando é preciso para provar ou refutar uma ação civil relativa a uma negligência do próprio mediador. E aonde as sessões de mediação ocorrem? Elas podem ocorrer tanto em tribunais, quanto em escolas, igrejas, em salas alugadas. Nos Estados Unidos, é muito comum a mediação ocorrer nas escolas. Já na França, por exemplo, o professor Jean-François Six, ele fala da mediação na administração pública. Por exemplo, quando uma pessoa tem um problema num metrô, num trem, com o atendente, ao invés de dali sair um litígio, um processo, é chamado o mediador do Estado, e o mediador do Estado tenta resolver o problema. Sobre quais assuntos a mediação trata? Como eu disse, direito consumidor, direito empresarial, de família, internacional. Como que o mediador é escolhido? Ele pode ser escolhido pelas partes ou pela plataforma. Como assim? Algumas mediações hoje são feitas de forma virtual. E às vezes uma parte aceita o mediador e a outra fala que não quer, nunca aceita esse mediador. Aí passa para uma outra pessoa, um outro mediador, e a mesma coisa acontece. Aí nessa situação, a própria plataforma, a Legal, por exemplo, a MOL, eles indicam um mediador. Ó, essa pessoa aqui pode resolver seu problema. E a partir daí, os mediados escolhem aquele determinado mediador. Quais os critérios para essa escolha? O critério de assunto, a área que vai ser tratada, a qualificação e a autoridade. Quando eu falo autoridade aqui, é no caso da mediação comunitária. O mediador pode rejeitar a escolha para mediar? Sim. Caso o mediador tenha amizade ou inimizade, interesse na causa, não tenha segurança sobre o assunto, dentre outras razões, ele pode rejeitar a escolha das partes, sendo facultada a escolha de outra pessoa para assumir aquele caso. E assim eu termino a minha apresentação. Agradeço a todos por terem aceitado o convite. E é isso. ESC. Isto. Agora é a hora que eu saio, né? Muito obrigado. Foi muito bem claro, suas slides ficaram muito bons. Ah, ele saiu? Não, estou aqui já. Eu tô morrendo de rir aqui, gente. É nervosismo. Eu já estou... Moisés, aceita a direção do presidente da banca. Aprende a escutar. Aguenta um pouquinho aí. Foi muito bem, Moisés. Eu gostei, apresentou os slides, ficaram bem produzidos. Eu não havia visto os slides ainda, ficou sensacional. E seguindo uma já orientação de como são feitas essas arguições, né? Normalmente o orientador não faz colocações, até porque nós já tivemos os contatos prévios e nós já vimos com esse assunto lá em outras pesquisas que fizemos juntos, então, por mim, já está encerrado. Agora, nós vamos dar a palavra aos dois colegas, que eles farão algumas indagações a você, algumas colocações, e iniciando pela professora Shirley, né, uma deferência por ser mulher e por ser a mais titulada também, em comparação ao Dr. José Carlos. Então, professora Shirley, você tem a palavra, e em seguida, Dr. José Carlos.
Boa noite a todos. É uma alegria e uma honra compor esta banca, estar ao lado do professor Paulo Henrique, que me antecede na Faculdade de Direito, professor Jaci de Assis. Portanto, segundo Hellinger, quem chegou primeiro e ponto. Então, eu vou começar reverenciando o professor Paulo Henrique, que me antecede nessa faculdade e trabalha, serve à Universidade Federal de Uberlândia há mais tempo que eu. E aí eu agradeço, então, essa oportunidade de estar com o professor Paulo Henrique. Agradeço a oportunidade de rever o José Carlos. Ah, gente, eu não consigo, vou falar. Gracinha, que reclamava por causa de meio ponto, ficava 2 horas fazendo discurso do meu lado, reclamando por causa de meio ponto. E eu acho isso tão bonitinho. Por quê? Porque significa que para ele a avaliação tinha importância, que o curso de direito para ele tem um significado. Tanto é que ele chegou onde está e aí eu já cumprimento a Estherzinha, que é mestre, né? Gracinha também. Então é uma alegria muito grande. E estar junto com Moisés também. Moisés foi aluno na optativa, né? Moisés, muito, muito. Moisés tem um coração bonito. Uma alma calma, um coração bonito. Ele apresentou muito calmo, Moisés. Depois você me dá umas dicas aí de como falar tão calmamente, porque eu sou geralmente um pouco mais inflamada na fala, né, professor Paulo Henrique? Eu, às vezes, no colegiado, quem não me conhece acha que eu estou atacando a pessoa, mas é só o meu jeito. Na verdade, meu coração que está sempre em ebulição é um coração pacífico. Tanto é que nas aulas de qualquer disciplina eu sempre falo do preâmbulo da Constituição. Compromisso da República Federativa do Brasil, no âmbito interno e externo, com a solução pacífica das controvérsias. Gente, paz dá muito trabalho, porque pressupõe uma educação e a autoeducação. Porque andar com paz num cenário tão desafiante como é o cenário do direito brasileiro é um desafio assim diário. Então, assim, muito além dos discursos de paz, promover a paz efetivamente, diariamente, é um desafio interno. A paz no mundo começa em cada indivíduo. Porque cada indivíduo, se nós estamos num sistema, cada indivíduo influencia o todo, e o todo influencia cada indivíduo. A pandemia está gritando isso aí, tá? Enquanto nós não é só entender, porque tudo aquilo que a gente entende, se bastasse entender, o mundo seria outro. Nós precisamos praticar. Nós ainda achamos que é possível ser uma ilha num sistema. Quando é que nós vamos acordar que a paz no mundo, a saúde no mundo, depende daquilo que cada um de nós pratica diariamente? Não adianta pregar. Não adianta discurso que não convence mais. Então, nesse sentido, eu já cumprimento o professor Paulo Henrique pela orientação, um trabalho com um tema tão necessário. Moisés, do fundo do meu coração, eu sugiro que você implemente alguma ação com esse tema desse trabalho. Eu te imaginei num workshop, num mini curso, ou fazendo cartilha, ou fazendo live no Instagram, porque com essa calma e esses slides tão bonitinhos, você consegue levar essa mensagem para uma criança, para um idoso, para quem estudou muito, para quem estudou menos. E nós estamos necessitados de sujeitos que consigam
efetivamente comunicar. O que é comunicação? É tornar a ação comum. Não adianta nada eu encher meu lápis de pós-doutorado fora do Brasil e não conseguir implementar 10% do que eu estudo na realidade prática da comunidade. Porque a universidade e nós, agentes públicos, estamos a serviço da comunidade. Lembra lá do direito administrativo, do interesse público? O dinheiro público que nós recebemos para realizar as nossas atividades precisa ser devolvido em ações em favor da comunidade. E assim, eu só te vi falando para criança, falando para a comunidade, e só disso para mim já valeu o dia, já valeu o convite, já valeu meus 20 anos de UFO, já valeu, né, os nossos trabalhos árduos e às vezes muito chatos nos órgãos colegiados da Faculdade de Direito, e o professor Paulo Henrique sabe que são sempre os mesmos, tá? Muitos se dispõem a criticar, enquanto os poucos se dispõem a realizar. A verdade é essa, tá? Então, para jogar pedra, tem 220 milhões, vamos dizer assim, mas para realizar, tá? Quem se dispõe a se comprometer com o resultado, né? Então, dessa forma, o seu trabalho demonstra uma intenção inequívoca e materializada de compromisso com um resultado, tá? De colocar paz no sistema, de alguma forma. E só por isso, repito, já valeu cada minuto, tá? Eu vou falar uma coisinha, vou fazer uma observação sobre o título, Moisés. Esse título, a meu ver, precisa de um recorte, tá? De uma delimitação. A filosofia e psicologia da mediação de conflitos. Tempo e espaço. É na Grécia? É no mundo inteiro? É no Brasil? É na Europa? É em Nárnia? Em Asgard? Em Marte? Tá? Espaço. Tempo. Desde o início da teoria, da implantação da teoria do processo, né? Desde o novo CPC, então precisa de recorte de tempo e espaço. Outra coisa, Moisés, filosofia é uma ciência extremamente complexa e ramificada. Tanto é que existe um curso de filosofia na UF. Então, assim, se você imaginar o núcleo do seu título, e aí cada substantivo é uma caixa de diálogo, tá? É o núcleo de conteúdo do seu título. Se você clicar na palavra filosofia, o desdobramento é infinito, tá? Isso é um. E psicologia é outra graduação na UFO. Imagina o tanto de componente curricular que existe no curso de graduação em psicologia. Então, se você imaginar essa caixa de conteúdo, se você clicar em psicologia, os desdobramentos também são infinitos, tá? Então, eu chamo a atenção que esse título precisa ser revisto com urgência. Se você delimitar, esse trabalho pode e deve ser publicado. E esses slides eu quero te ver apresentando, não sei em que evento, tá? Eu não sei que evento que vai ter aí. Se não tiver evento, vou convidar o professor Paulo Henrique para fazer live. Nós vamos fazer live no Instagram, porque as pessoas precisam ouvir isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes de ABNT, porque eu acredito que o Zé Carlos vai fazer isso com muito mais proficiência. À medida que os anos passam, que você caminha no conhecimento, a sua perspectiva vai mudando, Moisés. Quando eu entrei na UFO,
eu fazia 5, 6 perguntas para os meus orientantes de TCC e a banca às vezes era suave e eles tremiam com as minhas perguntas. Hoje em dia, eu acho tão magnífico alguém terminar um curso de Direito de uma forma comprometida e autêntica, e no seu caso, escolhendo algo inerente à cultura de paz para falar, que eu deixo para os mais novos essa parte da metodologia, mas o título eu sinto que eu preciso falar, porque eu quero ver o seu conteúdo publicado, expandido e divulgado, tá certo? Eu olhei também as suas referências, gostei muito das suas referências bibliográficas, inclusive reforço o convite para que nós façamos uma live, para que nós... Professor Paulo Henrique, a gente pode publicar juntos também, se você quiser, tá? Vai ser um prazer para mim, viu? Então, como eu gosto de escrever e gosto de escrever sobre essa visão pacificadora e humanizada da aplicação, não só de escrever, gente, eu sou atuante. Quem me conhece sabe, eu sou voluntária em Uberlândia há 17 anos, tá? Eu atendo pessoas em estado de vulnerabilidade com situações de crise suicida, de violência doméstica, de várias situações aí muito graves. Então, vamos fortalecer e divulgar esse conteúdo. Eu estou satisfeita, eu fiz algumas observações aqui, mas depois eu posso passar para o Moisés ou o professor Paulo Henrique, caso o professor e o Moisés tenham interesse, tá? Agradeço novamente e cumprimento o professor Paulo Henrique pela orientação, Moisés pelo coração bonito que se reflete no trabalho. E Zé Carlos, você vai me representar, eu tenho certeza. Muito bom. Obrigado, professora Shirley, muito obrigado. Suas sábias palavras, excelentes colocações. Moisés está atento a cada palavra sua e está interessado, sim, em publicação, interessado em participar em lives. Eu tenho certeza que ele está ultra disposto a isso. E agora o doutor Zé Carlos Muniz está com a palavra, nosso querido até amigo, né? Um dia, outrora, aluno e hoje amigo, parceiro, colega, em breve, quem sabe, vamos ver se ele vai enfrentar a docência, mas as portas estão abertas para você sabe disso, né? Obrigado, professor Paulo, professora Shirley. É uma banca muito especial. O professor Paulo foi um dos únicos professores advogados que eu tive, né? E hoje eu sou advogado de direito administrativo. A professora Shirley foi minha professora de direito administrativo. Então, essa é uma banca muito simbólica, né? São pessoas que exerceram um papel fundamental na minha formação profissional. Talvez o professor Paulo tenha sido meu único, eu estou tentando forçar aqui na memória, mas não foi o único, não, mas foi um dos poucos professores advogados. Eu peguei a faculdade de Direito numa época que tinha poucos advogados professores, né? E a professora Shirley foi minha professora de Direito Administrativo e hoje, assim, eu uso muito do que aprendi na época. Lembro, assim, fazendo petição, vem a voz da professora Shirley, também do professor Figueira na cabeça, e foi muito útil. E é uma formação que a gente não vê em talvez nem outras escolas aqui da cidade, né? E se não fosse esses exemplos, esses ensinamentos, talvez a gente teria seguido outro caminho. Então, agradecer mais uma vez o convite, a confiança. Achei que o professor Shirley não lembrava, brigava mesmo por nota, né? Mas acho que aí já era a veia do advogado, né? E buscando a motivação do ato, né? Acho que ali já estava também o advogado de direito administrativo. Mas agradecer, viu, Moisés? Você teve em boas mãos de orientação, e sua banca está excelente. Ter a professora Shirley aqui na sua banca é algo muito bom, que você vai lembrar para sempre também, com certeza, né? Primeiro, Moisés, te parabenizar, isso aqui é uma chegada, né? Eu não encaro a avaliação, o TCC, como se fosse um teste. Eu acho que todos os testes de formar você já passou, é um desemboque, né? O tema que você escolheu foi um tema desafiador, você decidiu sair do óbvio,
Até a gente tem que reconhecer também a disposição do professor Paulo, porque não deve ser sempre que ele orienta alunos que querem partir para estudar filosofia, psicologia, isso demanda todo um esforço do orientador também, então é muito bom ter essa abertura interdisciplinar, que nem sempre é comum a gente ver no campo do direito, isso é muito enriquecedor, viu, Moisés? E acho que isso é um tema essencial, a gente que é advogado está vendo a necessidade que tem de desafogar o judiciário. Achei até que a professora Shirley ia comentar essa questão das câmaras de mediação e arbitragem no direito administrativo, que você mencionou, né? Fiquei ansioso para ter aula sobre isso, mas quem sabe um dia a gente ainda pode ter. Teve uma colega nossa do mestrado que pesquisou justamente isso, viu, Shirley? E a mãe do Moisés também foi minha colega de sala no mestrado, logo aí é mestre também. Muito legal ver a mãe e o filho vivendo juntos esse momento. E, Moisés, assim, esse é o momento para reconhecer, né, o seu trabalho, a escolha do tema, mas a gente tem toda uma afinidade, um diálogo, que a professora Shirley fez, os elogios pessoais são todos verdadeiros mesmo, mas aqui também é um momento de contribuição, porque você vai ver isso, Moisés, quando você seguir sua carreira acadêmica, no seu mestrado, nas suas qualificações, no seu doutorado, quem sabe lá no Mackenzie, igual o professor Paulo fez, a instituição tão boa, mas você vai ver que banca boa é banca que lê e banca que contribui. Então, eu vou fazer algumas falas aqui de alguém que lê o seu trabalho, tá? No sentido de colaborar, de dialogar com você, mas para você poder refletir, quem sabe você dá continuidade, quem sabe desde uma publicação, ou até mesmo um tema para você seguir na carreira acadêmica, não sei se é seu interesse ou não. Mas eu acho que você poderia, sugestões do título, eu acho que é uma questão formal, bobinha, que você até corrigiu aqui no slide, que eu imagino que você deve corrigir no texto final, que você coloca a filosofia e psicologia. E aqui você não colocou o artigo, né? Então é uma coisa bobinha, mas como está no título, as outras correções formais eu nem vou falar aqui, também fiz um Word comentando, mas ou você coloca A nos dois, ou então tira dos dois, né? Um ou outro. Mas como é no título, eu achei por bem sugerir. Mas eu vi que você já corrigiu aqui no slide, então maravilha, tudo ótimo. Algo que eu acho que era importante trabalhar coisa boba também, mas eu acho que seria interessante na introdução, você diferenciar alguns termos que às vezes se confunde, mediação, conciliação, arbitragem. Eu sei que não é bem o objetivo do seu trabalho, mas eu acho que se talvez você der uma reformuladinha, né, a arbitragem está tão em alta, e eu sei que tem a ver, mas não se resume, não se confunde, eu acho que você poderia ter trabalhado esses conceitos, uma sugestão, tá, de aprimoramento. Eu pensei muito em te perguntar qual foi a metodologia, mas assim, a gente percebe que nem no mestrado as pessoas às vezes têm clareza disso. Eu acho um pouco covardia ficar apertando um aluno da graduação com metodologia. Eu não vou fazer isso aqui, não. Mas como você trabalhou o Francis Bacon, você fez uma discussão da atuação do Francis Bacon no método indutivo, né? E eu acho que seria bacana você ter deixado mais claro a metodologia do seu trabalho, tá bom? Uhum. Acho que isso aí pode contribuir. Eu acho que você poderia também ter abordado a questão da justiça do trabalho, porque é onde isso já é muito feito, inclusive pelos juízes. Eu acho que é algo que poderia ter agregado. Só um minuto, pessoal. Meu computador desconectou da bateria e ele sem bateria ele não funciona. Só um minuto que eu vou conectá-lo aqui, tá? Só um instante. Prontinho. Então, Moisés, eu não vou fazer indagações porque eu acho que o espírito aqui desse momento, a gente está num momento de pandemia tão difícil, imagina a dificuldade que foi para você fazer esse TCC, eu vou te fazer mais contribuições, tá? Se você quiser comentar, você fica à vontade. Do seu trabalho, agora deixa eu abrir aqui, vou fazer uma passada rápida. Algumas sugestões. Abrindo aqui o Word. Só um minutinho. Sobre a BNT, eu não vou fazer muito, até porque, assim, teve uma flexibilizada boa, mas eu não sei se você ficou sabendo a tempo, Moisés, mas a UFA ela disponibiliza um serviço gratuito, evidentemente, que
ela corrige o seu referencial bibliográfico. Ela coloca na BNT. Você manda para a biblioteca e eles te devolvem. O formato que você colocou, ele está bem... Precisa de bons ajustes. E como a própria universidade oferece isso, eu te recomendo mandar, sabe? Porque se você amanhã for publicar, vai ter que ajustar. Então, manda para a biblioteca vai te mandar com todas as sugestões. Vou voltar aqui para o trabalho rapidinho, tá? Ó, então, no título é isso, né? Pelo menos no que eu recebi, tá assim. A filosofia e a psicologia na mediação de conflitos. Não, desculpa, estava a filosofia e psicologia, né? E aí a gente coloca filosofia e psicologia ou a filosofia e a psicologia. Do seu resumo, Moisés, e é o que eu senti da sua apresentação, e vai ao encontro do que a professora Shirley falou sobre o título, eu acho que você explica muito mais os métodos e processos da mediação do que necessariamente deve focar nesses pressupostos tão filosóficos. E acho que a riqueza do seu trabalho é isso. Eu não conhecia muita coisa que você colocou aqui. Eu acho que você pode deixar mais claro no seu resumo e no seu título que você vai trabalhar mesmo o que é a mediação, os processos e tudo mais. Eu acho que talvez você pode alterar tanto o resumo quanto o título nesse sentido. Mais adiante, aqui na página 10, você coloca que já a função de organizar as tratativas e ordenar as sessões não é do juiz, sendo excepcionalmente do mediador, que, com um diálogo bem orientado, socorre as carências das partes sem apagar a liberdade de adesão ou não ao processo e ao acordo. Eu acho que aqui caberia comentar um pouco a justiça do trabalho, porque o professor Paulo sabe bastante, né? Lá é um pouco diferente. No capítulo 3, Moisés, lá na página 13, tem um excerto que você coloca assim: com a figura dos complexos, juízo interior e da teoria das sombras, a psicologia mostra o quão influente os membros da psique são na tomada de decisões e nos termos contratuais. Por mais que você vai trabalhar alguns desses conceitos abaixo, não são conceitos óbvios, viu? Pelo menos alguns aqui eu desconhecia, tive que ir atrás, então eu recomendo que talvez você explique o que são esses conceitos. O seu capítulo 3.1 da persona, ele ficou, o seu item, né? Ele ficou bem pequenininho e eu acho que ele poderia se agregar no anterior, tá? É uma sugestão. Formal, tá? De gosto mesmo. Por fim, Moisés, porque para não ficar longo, e eu vou te mandar depois esse Word com algumas outras sugestões, você utilizou lá nas suas referências alguns, por exemplo, esse Barbosa, o Fleury, um texto do Fleury, Lahiri, Lopes, alguns aqui. Eu até achei um interessante, que é o da novela, qual que é? Eu cito a novela aqui. Enfim, algumas referências, não achei ele aqui agora, mas algumas referências que não vem no texto. E algumas revistas, elas não permitem isso. Então, eu coloquei os que eu não encontrei no texto em roxo, e alguns eu acho que poderiam agregar, sabe? Se você citasse no texto. E por fim, Moisés, é isso. A única dúvida mesmo que eu fiquei, mas é uma dúvida de uma pessoa que não estuda bem esse tema. Você coloca aqui que a razão e a argumentação são a chave para um bom resultado. Crendices e opiniões merecem ser depuradas para que não haja concordância, para que haja concordância e conexão entre os sujeitos. E eu acho muito difícil, não tem competência para isso, o professor Shirley trabalha, né, outros métodos que envolvem isso, mas a gente percebe que muitas vezes é justamente essa crença, esse subjetivo, esse não racional, que vai ser o que vai estar no cerne da questão, né? Então acho que a gente não vai conseguir afastar isso, e o mediador, numa mediação, isso é muito importante. Mas são mais esses comentários, assim, eu não vou ficar aqui alongando, eu sei que todo mundo já leu e vai mandar o Word. Eu tenho esse processo muito mais como um desemboque, um laureado da sua caminhada até aqui, né? E parabenizar você, sua família que está assistindo, porque a gente sabe que se não for o apoio da família, jamais nenhum de nós teríamos chegado aqui até onde nós chegamos. E te fazer essas sugestões para você refletir, quem sabe alguma delas, qualquer uma que seja que colaborar com o seu trabalho, eu vou ficar muito feliz, e depois eu posso te mandar em Word todas essas coisas para você poder livremente poder
aprimorar ou discutir, né? E ver se convém ou não junto com o seu orientador. Mas é isso, agradecer mais uma vez o convite, parabenizar mais uma vez o professor Paulo, professora Shirley, professores, como eu disse, foram muito importantes, né? Não tenho como negar, uma vez que hoje eu praticamente não, literalmente sou advogado em direito administrativo, um dos poucos, né, que formam ali na faculdade e seguem a advocacia e seguem no direito administrativo, então com certeza é uma influência muito, muito grande de professoras e professores como vocês. Então, só agradecer, professor Paulo, estou satisfeito, e devolvo a palavra para o senhor, e depois envio o Word com os comentários e tudo mais. Aguarda. Muito obrigado. Eu também tenho que agradecer a disposição, a disponibilidade, a atenção, o carinho, o conhecimento de vocês e essa dedicação nesse momento tão importante para o Moisés. E vocês talvez ainda não saibam, mas o Moisés eu conheço desde quando nasceu. Então, já era família, nós já éramos amigos, a Madalena, o Daniel, que é o pai do Moisés. Então, nós já somos amigos de uns 50 anos, talvez, algo mais ou menos assim. Então, é muito bom tê-lo aqui, né? E ver como que ele se desenvolveu, como ele cresceu intelectualmente, porque fisicamente ele já é grandão, né? Então, ele cresceu muito intelectualmente, e isso a gente fica admirado, né? Que o empenho da família e as características que eles legaram a ele, então, tudo de bom. E, Moisés, já abreviando o nosso tempo, agora nós precisamos de um momento a sós, nós três, eu, Shirley e Zé Carlos, aí você vai ter que desconectar também isto. Desconectar também o Abraão aí. O Abraão. Peraí que eu vou ver como é que tira. Isso aqui. Como é que desconecta o Abraão? Acho que deu agora. Isso. E agora você por uns instantes. Será que se ele sair não vai cair? Não, acho que não. Só ele sair, acho que não. Ele é organizador? Não, Paulo, o senhor que é o organizador, tá certo. O senhor consegue remover Vou mandar uma mensagem para ele. Aí, a Shirley saiu? Ué. Não, só fechou a câmera. Só ela, né? A Shirley saiu. Mandei uma mensagem para ele. Vamos ver. Eu cliquei em sair, gente. Tem uma seta ali que tem a opção, né, de sair ou de encerrar a reunião. Eu acho que para mim não tem essa seta, né? É só de sair. Eu acho que o senhor consegue remover o Moisés, professor. Às vezes ele não está habituado com Deixa eu ver aqui. Os 3 pontinhos, o nome dele, acho que deve ter remover. Não está aparecendo no dele aqui. Será que ele não está conseguindo sair? Moisés, você tem que apertar no telefoninho vermelho. Do lado aí. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Ele tá aí? Ainda está, ele aparece aqui embaixo. Ele falou que se ele sair, acaba a gravação. Acaba... então, tudo bem. Será que acaba? Mas a gente pode suspender a gravação enquanto a gente delibera? Não, pode desligar a gravação. Pode sim. Pode sair e desligar a gravação. Ó. Sabe o que a gente pode fazer, se vocês quiserem? O pessoal tem feito assim nas bancas. Ó, já